tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Gente, bom dia. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje com vocês neste 5º seminário sobre o ensino da filosofia. Desde o ano passado, nós, em acordo com a turma de prática reflexiva do ensino da filosofia, nós temos 3 disciplinas de ensino da filosofia no nosso currículo, e uma das atividades proposta aos alunos é organizar este seminário. Embora eu figure como coordenador do seminário, eu devo admitir que a responsabilidade do seminário ela é da equipe que organiza e, portanto, todo o mérito é deles, né? Eu apenas oriento, acompanho, mas eles é que organizam essa festa bonita que a gente tem aqui hoje. Gostaria de saudar aqui os meus colegas da mesa, o professor Gil Franco, que até ontem, juntamente com a professora Denise, conduziu a coordenação do Colegiado de Filosofia, com muito zelo. Agradecer também a presença do professor Yuji, representando aqui a diretoria do centro. O professor Yuji é o nosso gestor de extensão e colaborou também com agilidade no reconhecimento desse projeto. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecê-lo. E eu queria pedir que a gente aplaudisse aqui, com muito entusiasmo, as pessoas que são responsáveis por este encontro, as pessoas que são verdadeiramente responsáveis por este encontro. Eu vou falar aqui o nome de todas elas, porque todas elas merecem ser citadas aqui, e que fique registrado que essa beleza de evento se deve a elas. Adriana Conceição, Aldevânia Araújo, Alexandro Costa, Ana Bastos, Antônia Iracema, Ângela Silva, Bárbara Braz, Denise Bastos, Diego Greco, Ed Carlos, Eli Bispo, Fábio da Paz, Flávia Barbosa, Gerane Santiago, George Santos, Gerlan Costa, Josevane Santos, Lucas Silva, Luiz Queiroz, Manuel Neto, Priscila Andrade, Solange Sacramento, Ulisses Nascimento e o Wilson Bittencourt. Vocês estão de parabéns. O que nos move a estarmos aqui é pensarmos no ensino de filosofia. Não tenho aqui a pretensão de trazer uma verdade absoluta sobre o tema, mas o meu ponto de vista, que também é repleto de crenças, costumes, de um olhar tangenciado pelas lentes que adquiri ao longo da minha vida e da minha formação, do meu percurso formativo. Para pensar o ensino de filosofia, primeiro a gente precisa recorrer à história e entender que a gente é muito recente no ensino médio novamente, né? A gente volta, sai no período da ditadura militar e retorna agora em 2006, onde a gente está ainda no processo de construção de currículo para o ensino médio, no processo mesmo de trabalhar os livros didáticos, que embora já tenha alguns, mas ainda são muito poucos. A LDB nos convida a formar cidadãos críticos para o exercício da cidadania. Segundo ponto, ao pensar o ensino de filosofia, é entender que não há uma fórmula. Não é como uma receita de bolo que eu vou chegar ali e vou aplicar. Eu gosto do ditado popular mineiro que diz o seguinte: a ocasião faz o ladrão. A cada situação, a cada público, a cada pessoa, a cada olhar, a cada local, a cada lugar, este ensino tem que estar se adaptando. Claro, vai permanecer comigo os meus valores, eu só posso pensar filosofia, eu tenho muito isso comigo a partir das lentes que eu adquiri no meu processo formativo, mas não tem nada pronto. E para a gente que está começando e está há pouco tempo no ensino médio,
de volta. A gente recebe muitas críticas, até mesmo o pessoal da academia, que não entende que a filosofia muitas vezes é para o ensino médio. Isso ainda é uma barreira no Brasil, pelo menos na minha experiência curta enquanto professor, mas não tem nada pronto mesmo, e não sei se terá um dia. O Silvio Galo, ele fala que o ensino de filosofia deve adotar 4 procedimentos: a sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação. Segundo o dicionário da língua portuguesa, ele entende a sensibilização como o estado de um organismo que, após ter sido submetido ao contato de certa substância, adquire com relação a estas certas propriedades reativas, úteis ou não, e que se produzem mesmo quando se trata de doses fracas. Penso que a sensibilização de Silvio Galo também está muito ligada ao processo de início da filosofia, né? O espanto diante do saber, diante do outro, diante do conhecimento. Uma vez tendo esse espanto, a gente problematiza, depois testa o caminho investigativo e, por fim, uma criação de novos conceitos, que já é esse lugar já baseando em Deleuze. E quando eu crio novos conceitos, eu começo a repensar o lugar onde eu estou. O lugar onde eu estou inserido, o meu lugar. Um dia eu cheguei na escola, no Colégio Estadual Professor Edgar Santos, e tinha passado um seminário com os alunos de filosofia. Por uma intuição, no momento, eu dividi o quadro em 3 partes. E eu falei com eles: eu quero eleger 3 de vocês e pinte no quadro a escola que vocês querem. E eu tive uma grata surpresa ainda quando eles foram pintar. Paz, meus senhores e senhoras, quando o primeiro falou assim: eu quero uma escola que tenha um menino de 14, 16 anos, que tenha 80% de meninas, que as professoras, que tenha só professora, não tenham professores, que sejam de 18 a 25 anos, que não tenha obrigatoriedade de vir de uniforme, que o diretor seja um aluno e não seja um professor. E foi falando daquela escola de forma fantasiosa, mas a primeira impressão. O segundo pintou uma escola, estou falando de uma escola pública estadual, pintou uma escola que era um reflexo da escola particular. Ele queria que a escola dele tivesse quadra, ele queria que a escola dele tivesse banheiro de qualidade, espelho no banheiro das meninas. E o terceiro pintou uma escola, isso com a ajuda da galera da turma, pintou uma escola que estava meio que criticando aquele modelo de escola que ele tinha. Ele pintou uma escola mostrando a asfalto que a escola dele tinha. E depois eu pude nomear isso com o nome de um trabalho que eu coloquei: a escola que eu sonho, que eu tenho e que eu deveria ter. E eu tive que reconhecer o primeiro e falar: rapaz, realmente a sua escola é muito melhor que a minha. Esse modelo de escola onde você passa os desejos, passa os sonhos, passa o projeto, é melhor do que eu tenho. Porque, gente, nossa escola, vai dizer Viviane Mosé, pensando em Foucault, é uma prisão. A gente tem um grande corredor, na UFRB também não é diferente, e você tem as grades aí. Aqui pelo menos você pode entrar e vir a hora que quer. O que chama os meninos para a sala de aula é a sirene. E eu tenho uma arma muito grande, que é as notas. A comida é a quantia certa. O menino não pode comer lá porque ele vai virar bagunça, mas a quantia certa. Tem um uniforme que é próprio dos presídios. E para piorar um pouquinho, que na UFRB, eu estava falando isso lá em Cruz das Almas, e o menino falou: professor, na UFRB o centro de aulas é pavilhão. Assim, é mais presídio ainda. Então, pensar a escola para o ensino médio não é simplesmente chegar com o currículo pré-formulado, e eu aprendi isso nesse dia. E pronto. Mas quando a gente passa a dialogar com eles,
dá muito vazão à máxima kantiana quando a gente aprende filosofia filosofando. A gente está numa escola também que traz em si as contradições da Revolução Industrial e do ser contemporâneo. Para mim, pensar a filosofia, o ensino de filosofia para o ensino médio, que é o lugar assim, onde hoje eu tenho mais identificação, é pensar dialeticamente isso. E pensar dialeticamente é entender que nem sempre foi assim e que um dia possa ser diferente. Eu faço valer de dois pensadores baianos. Um é o Tom Zé. Tom Zé fala assim: estou te explicando para te confundir e te confundindo para te esclarecer. Acho que é meio que isso, né? O menino chega cheio de crenças, cheio de ideias, com tudo prontinho. O menino já chega no prezinho sabendo que vai ter até no ensino médio e olha lá na graduação. E quando chega para fazer o mestrado, ele tem que identificar com um projeto que já existe para depois fazer o doutorado. Você está tudo pensado. E muitas vezes é preciso colocar perguntas a fim de confundir o que já está pensado, para que ele possa criar novos conceitos. E o Raul Seixas vai dizer o seguinte: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O professor de filosofia, ele não está ali para devolver respostas. A presença do professor de filosofia no ensino médio, eu me sinto ainda muito solitário. E quero aqui dizer que é uma alegria estar aqui junto dos pares, porque a experiência lá no ensino médio é que você é um professor de filosofia. A maioria das escolas estaduais, quem leciona filosofia não são filósofos, licenciados em filosofia, são outras graduações que vai se apropriando. É uma luta da gente, né? Mas eu quero dizer, assim, eu não quero me prolongar muito nisso, que a experiência de ensinar filosofia é árdua, mas eu vejo com um olhar repleto de esperança. Eu tenho plena certeza, por ser da zona rural, que a gente colhe aquilo que planta. Estamos colhendo o que outros plantaram. Voltar a filosofia para o ensino médio foi sinal de muitas lutas, mas já também está plantando para que outros venham colher. Isso ainda soa meio estranho em filosofia. Como é, professor? Eu aprovei em matemática e reprovei em filosofia. É aí, né? É por aí também. E por fim, eu sinto que a nossa escola ela sofre de anorexia. O que é anorexia? Eu posso encher essa mesa aqui de comidas de vários tipos, e se uma pessoa anorexa, ela não vai comer nada. E o Rubem Alves vai dizer o seguinte: a escola deve despertar fome. Porque, meu velho, se você tem anorexia, eu posso encher essa mesa de comida e você não come nada, mas se você está com fome, você busca a comida até no cesto de lixo. E se o professor sério de filosofia for sinal de perguntas para despertar, para que você vá atrás, para que você vá comer, né? Eu acho que já está cumprindo bem o seu papel. Eu termino a minha fala, breves palavras, estou disposto aberto a uma reflexão maior depois, com a fala de Assis. Ele fala o seguinte: nas aulas de filosofia, onde se promove a experiência filosófica, o professor não professa, ele não apregoa, não é depositário de verdades. O professor de filosofia é um super-herói às avessas. Ele cria problemas. Muito obrigado. Agradeço ao professor Ricardo, coordenador do seminário, a todos que participaram. Eu fico muito feliz com esses presentes também que vocês prepararam. Três temas iniciais eram a filosofia no Brasil, né? E aí eu me remeto ou faria isso através do Bento Prado Júnior, né? Eu trouxe até o livro aqui. O livro
alguns ensaios de Bento Prado Júnior, onde ele discute um pouco as questões da filosofia no Brasil, né? Temas como: significa isso então uma ideologia nacional? Na filosofia não tinha uma vocação universalista, né? Ou a gente vai dividir em regiões, grupos, a filosofia do meu país, a filosofia do outro país, né? A questão da tradição que eu falei agora, né? Você fala muito, filosofia da USP, história da filosofia, isso foi uma discussão que acho que quando eu entrei na USP já era vigente, e até um pouco interessante, mas já meio que passou de moda, né? Até na USP não é mais a filosofia francesa o modelo hegemônico, né? Você tem filosofia analítica, filosofia alemã, acho que essa questão do modelo francês, o departamento francês do ultramar, como fala Paulo Arantes, se resume a um método de leitura de textos, né? Que é muito útil, mas depois é só isso. Também a questão da dialética mestre-escravo ou senhor-escravo, que a gente pode ficar com um ressentimento da herança colonial de termos sido colonizados pelos jesuítas, né? E pelos portugueses e pela filosofia europeia, então querer fazer uma filosofia brasileira, né? Então são questões que eu não vou trabalhar, mas lembrar que a filosofia uspiana ela começa com a literatura, né? Antônio Cândido, o mesmo Bento Prado Júnior, o Roberto Schwartz, eles faziam comentários de textos de Guimarães Rosa, de Machado de Assis. Então, eu só ampliaria que essa questão da filosofia brasileira é não só a literatura, mas toda a cultura brasileira, né? Filosofar sobre a música, filosofar sobre o teatro, filosofar sobre as festas populares, né? O resquício do que sobra disso de forma mais autêntica. Por quê? Porque finaliza o texto de Paulo Arantes falando por trás de uma forma literária, né? Lembrando da noção de estrutura, do estruturalismo, né? Na forma literária você tem também a forma de um processo social. Então, ao estudar uma obra literária, uma peça de teatro, uma festa popular, o filósofo ele vai prestar atenção não àquela descrição de personagens, mas qual é o processo social que está por trás disso. Bom, esse ponto eu não vou explorar. O segundo é sobre o ensino de filosofia. Aí eu vou tentar fazer uma análise do texto do Franklin Leopoldo e Silva, que foi publicado na revista Estudos Avançados, e algumas lições do Celso Favaretto e desses filósofos ou professores de filosofia brasileiros, né? Essa questão de messianismo e cidadania, uma tarefa filosófica, tentando destacar o caráter formador da filosofia. E por fim, né, eu gostaria de chegar, mas não vou chegar lá, problematizar aquele abismo, ao mesmo tempo estreito, mas muito profundo, entre teoria e prática, né? Entre a pesquisa filosófica e o ensino de filosofia. A gente faz pesquisa de mestrado, doutorado e vai para o absoluto na eternidade, e a realidade concreta fica totalmente distante disso, né? É como que o sentido da pesquisa em filosofia se completa com o ensino. E a última questão, qual seria então o papel da universidade na articulação dessas relações entre ensino, pesquisa e também extensão na área das ciências humanas, né? Porque a gente sabe que as ciências humanas meio que acompanham as ciências exatas, o desenvolvimento na área de medicina e do que realmente importa para a sociedade, como que a filosofia sempre foi um fardo que acompanha esses processos. O texto do Franklin, né, do por que filosofia no segundo grau, da revista Estudos Avançados, começa com a seguinte questão: o que entendemos por processo de aprendizagem, né? Que é o que eu coloquei no início, eu ensino, mas eu quero pensar muito o ensino, mas e a aprendizagem, né? Tudo cai sobre aquele que ensina. Então haveria dois percursos paralelos: o conjunto de informações articuladas, que é aquele conteúdo das disciplinas, e os procedimentos cognitivos.
O problema é que não existem condições para um desenvolvimento adequado de um processo que poderíamos chamar aprender a aprender, paralelamente ao aprendizado regular dos conteúdos disciplinares. Isso quer dizer que o aluno, ao aprender, não se reconhece no processo. Em outras palavras, ao adquirir saber, o próprio aluno não sabe o que está fazendo. Acabamos reduzindo esse processo a mera memorização, repetição mecânica de habilidades. Então, o que ocorre no ensino médio? Eu diria até no primeiro ano e segundo ano da universidade, sobretudo aqui no Nordeste. Qual é a importância desse momento na vida do indivíduo, né? O momento da passagem pela escola. Nessa fase da vida, de modo geral, o indivíduo passa por um processo de tomada de consciência de si próprio. Como é que essa fase crítica é vivida na escola? Podemos destacar duas possibilidades, dentre outras, né? A primeira é que o aluno prolonga as regras básicas do aprendizado herdadas do ensino fundamental. Boa conduta, repetição, memorização. E a segunda, rara, é que o aluno começa a questionar de maneira difusa os fundamentos dos procedimentos de ensino. E as consequências dessas duas atitudes são, respectivamente, no primeiro caso, a alienação do aluno em relação ao próprio processo formativo. Ele aprendeu, mas não aprendeu nada. E a segunda, um inconformismo pedagógico e resistência psicológica, o que ocasiona o baixo rendimento. Se levarmos em conta que durante esse período o aluno está construindo seus pontos de referência, de modo que possa reconhecer-se como pessoa, o papel da escola é promover a articulação do indivíduo com o seu contexto social, pois é nessa tentativa de situar-se em um grupo mais próximo e na sociedade em geral que construímos nossa personalidade. A escola, entendida assim como um subsistema político-social, servirá como referência prioritária, provocando no aluno os primeiros questionamentos, ainda confusos, porém já interrogativos, que anunciam um processo de emancipação. Isso é muito raro, né, acontecer, mas é o que a gente procura no sentido de contribuir para essa emancipação. Quando, na verdade, muitas vezes fazemos o contrário, né? Contribuímos para a alienação total. Um reflexo dessa atitude poderá ser notado na vivência escolar. Depois de 8 anos de passividade na relação educativa, o aluno desperta e começa a questionar os conteúdos e as formas de ensino, nem sempre de maneira consciente, mas sim por meio da recusa de certas disciplinas, métodos, estabelecimento de prioridades, simpatias e antipatias, não justificadas e por vezes nem sequer compreendidas. O que nos interessa destacar aqui é que a causa embrionária de tudo isso é uma certa inquietação, carregada de potencial crítico. E o caráter obrigatoriamente formal do ensino muitas vezes sufoca esse potencial. Mas, por outro lado, as tentativas de fugir dessa formalidade provocam atitudes pedagogicamente inadequadas, prejudicando o processo de aprendizagem. Na situação educacional atual, a filosofia sem ser atual, estamos falando nos anos 90, depois eu queria repensar isso junto com vocês. Então, nessa situação, que hoje é bem pior do que antes, a filosofia se insere num contexto caracterizado pela falta de articulação entre currículo e formação. É um tema que já foi discutido aqui, a questão do currículo, então não vou me alongar nisso. Mas o que é essa desarticulação entre currículo e formação? Comumente confundimos dois aspectos que se entrelaçam no processo de aprendizagem: treinamento e formação. Treinamento refere-se à aquisição de determinadas habilidades através do exercício repetido, mecanismo sequencial como os de uma academia de musculação, né? Tantas séries de bíceps, tríceps, tantas séries de cancha, de kart. Memorização de regras e esquemas, procedimentos analíticos, distinções categoriais, sujeito, objeto,
entre isso. E o que é formação? Que é o que mais nos interessa. É a imbricação entre essas habilidades técnicas com o reconhecimento da gênese e os fundamentos dos procedimentos aplicados. O conhecimento aparece, então, como algo arqueológico, no sentido lógico e histórico do termo. Em outras palavras, a compreensão do como, do porquê e do a partir do que. Assim, a transmissão do conhecimento deveria aproximar-se do percurso da descoberta, do conhecer no sentido dinâmico. Daí, uma das tarefas mais difíceis, quase messiânica, incumbidas à filosofia no ensino médio: concretizar a ligação entre currículo e formação. Ora, como estabelecer esses liames interdisciplinares, se é que eles existem, entre conteúdo e processo cognitivo? Não seria isso uma maneira de articular a experiência de aprender com a experiência de viver, mostrando que o ato educativo implica sempre alguma participação, portanto, a construção de uma relação equilibrada entre escola, indivíduo e sociedade? A filosofia caberia então fornecer os instrumentos necessários para que o aluno construa essa articulação interna entre vida e aprendizagem. Contudo, uma dose mínima de realismo nos convencerá de que o ensino de filosofia está cercado por obstáculos intransponíveis, herdados do ensino fundamental. Isso a gente pode passar de grau agora e pensar que os obstáculos são do ensino médio e que a gente herdou na universidade. Quais são as condições para que um aluno ingresse no universo da cultura? É durante o ensino médio que o aluno passa por uma mudança qualitativa, tendo em vista a sua inserção social, sobretudo no mercado de trabalho. A futura formação profissional no nível universitário, marcada pela especialização exacerbada, atua de forma negativa na formação do aluno, uma vez que o leva a menosprezar a formação global. Na sociedade contemporânea, a excelência profissional é medida pelo grau de especialização. Nesse contexto, a multiplicidade curricular é vista como dispersão e perda de tempo. Por isso, a maioria das vezes, a formação escolar é uma espécie de ritual que se cumpre para poder ingressar no mercado de trabalho, sem aportar nenhuma contribuição para uma inserção adequada do indivíduo no contexto socioprofissional. Bom, nós sabemos que a escola é pensada sempre como adestramento para funções técnicas, os cursos profissionalizantes, por exemplo, ou, em última instância, simplesmente para passar no vestibular. E como fica a filosofia nesse contexto? Mal, como sempre. A relação entre currículo e formação deveria pautar-se pela constituição de uma base cultural. É isso que nós precisamos na universidade, que o aluno tenha e venha com isso já do ensino médio. E não é fácil. Uma base cultural que procure compreender o significado do processo educativo enquanto parte integrante da dinâmica de socialização. Então, como que é que a gente entende essa base cultural? É o que o Franklin chama experiência da cultura, da própria cultura, da cultura dos outros países, da cultura de modo geral. Ele aponta 3 condições mínimas, algumas já falamos delas. Primeiro, o adestramento, que seria o raciocínio prático típico das disciplinas das ciências exatas, se habituar com cálculos matemáticos, fórmulas da física, as equações, eu não lembro se chama equações da química, mesmo até a lógica. No segundo momento, o conhecimento que todos nós esquecemos, depois quando entramos na filosofia. Mas essa prática, esse hábito de raciocínio lógico-matemático é imprescindível. Junto com o conhecimento da diversidade histórico-cultural e dos fundamentos variáveis da esfera ético-política, ou seja, a familiaridade com as humanidades de modo geral. E por último, que acho que esse é fundamental, o domínio da linguagem e do imaginário,
que isso é fornecido pela língua materna, mais estudada de forma aprofundada, gramática, semântica, e pela literatura brasileira, no caso uma filosofia brasileira, e estrangeira, e se possível, conhecimento de línguas estrangeiras, né? Tudo que você pode falar, é tudo que você pode pensar. Essas três condições permitiriam articular não só o conhecimento, mas a história e a experiência vivida. Vamos fazer... Como está meu tempo aí? Eu vou fazer mais um salto. Eu queria depois falar mais um pouco, mas a filosofia tem tudo que as outras disciplinas têm, né? Tem um conteúdo, um acervo de questões, filósofos, métodos, formas de avaliação, né? Mas o que ela tem de diferente das outras disciplinas? Como que ela pode fazer e cumprir essa tarefa de salvação, de unificar os conhecimentos, de formar uma pessoa mais que trazer informações ou mais informações das que ela já tem? Um aspecto que pode ajudar-nos a responder essa questão é a noção de estilo filosófico, que é tratada também por Celso Favaretto. O ato de ensinar filosofia se confunde com a transmissão do estilo reflexivo. O ensino de filosofia será bem sucedido na medida em que tal estilo for efetivamente transmitido. No entanto, isto ocorre de forma concomitante à assimilação de conteúdos específicos. O estilo reflexivo não pode ser ensinado diretamente, mas ilustrado quando, por exemplo, o professor e os alunos refazem juntos o percurso da interrogação filosófica, identificando a maneira pela qual a filosofia constrói suas questões e suas respostas. Ora, é assim que a filosofia realiza a tarefa de articulação cultural? Sim, porque pensar e repensar a cultura não é o mesmo que compatibilizar métodos e sistematizar resultados. Trata-se de uma atividade autônoma de índole crítica. O texto do Franklin, né, por que filosofia no segundo grau, da revista Estudos Avançados, começa com a seguinte questão: o que entendemos por processo de aprendizagem? Né? Que é o que eu coloquei no início. Eu ensino, mas eu quero pensar muito o ensino, mas e a aprendizagem? Né? Tudo cai sobre aquele que ensina. Então haveria dois percursos paralelos: o conjunto de informações articuladas, que é aquele conteúdo das disciplinas, e os procedimentos cognitivos. O problema é que não existem condições para um desenvolvimento adequado de um processo que poderíamos chamar aprender a aprender, paralelamente ao aprendizado regular dos conteúdos disciplinares. Isso quer dizer que o aluno, ao aprender, não se reconhece no processo. Em outras palavras, ao adquirir saber, o próprio aluno não sabe o que está fazendo. Acabamos reduzindo esse processo a mera memorização, repetição mecânica de habilidades. Então, o que ocorre no ensino médio? Eu diria até no primeiro ano e segundo ano da universidade, sobretudo aqui no Nordeste. Qual é a importância desse momento na vida do indivíduo? Né? O momento da passagem pela escola. Nessa fase da vida, de modo geral, o indivíduo passa por um processo de tomada de consciência de si próprio. Como é que essa fase crítica é vivida na escola? Podemos destacar duas possibilidades, dentre outras, né? A primeira é que o aluno prolonga as regras básicas do aprendizado herdadas do ensino fundamental: boa conduta, repetição, memorização. E a segunda, rara, é que o aluno comece a questionar de maneira difusa os fundamentos dos procedimentos de ensino. E as consequências dessas duas atitudes são, respectivamente, no primeiro caso, a alienação do aluno em relação ao próprio processo formativo. Ele aprendeu, mas não aprendeu nada.
E a segunda, um inconformismo pedagógico e resistência psicológica, o que ocasiona o baixo rendimento. Se levarmos em conta que durante esse período o aluno está construindo seus pontos de referência, de modo que possa reconhecer-se como pessoa, o papel da escola é promover a articulação do indivíduo com o seu contexto social, pois é nessa tentativa de situar-se em um grupo mais próximo e na sociedade em geral que construímos nossa personalidade. A escola, entendida assim como um subsistema político-social, servirá como referência prioritária, provocando no aluno os primeiros questionamentos, ainda confusos, porém já interrogativos, que anunciam um processo de emancipação. Isso é muito raro, né, acontecer, mas é o que a gente procura no sentido de contribuir para essa emancipação. Quando na verdade muitas vezes fazemos o contrário, né? Contribuímos para a alienação total. Busca de identidade, né? Aquelas típicas questões da filosofia: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, talvez coincida com a fase de maior riqueza existencial do ser humano. Por isso a escola não pode ignorar esse processo, mas ao contrário participar dele ativamente, uma vez que as circunstâncias que cercam essa fase educacional podem ser vistas como uma preparação imediata para o exercício da cidadania, que era a segunda questão que eu queria trabalhar. Diante das exigências do mercado de trabalho e da sociedade de consumo, que privilegiam o afunilamento da formação, a competitividade profissional e a especialização nas áreas técnicas, a tarefa filosófica de fornecer uma base cultural se torna mais urgente, já que se não fizermos isso no nível do ensino médio, teremos que fazê-lo de forma mais forçada nos primeiros anos do curso universitário, ou nunca mais, porque o sujeito vai se tornar um profissional, ele conhece as técnicas e o que deve fazer, ele sabe o que ele deve obedecer, e aquele questionamento, né, aquela rebeldia, ela foi aniquilada, né? A ideia não é também deixar que isso tome conta e a gente revolucionar tudo, né? Mas canalizar aquilo de alguma forma para a filosofia. É claro que não são todos os alunos que vão conseguir, mas a gente conseguir que alguns deles enveredem por esse caminho já é alguma coisa. Se o exercício consciente da cidadania é incompatível com a alienação na vida socioprofissional, uma das responsabilidades do ensino médio, talvez a mais importante, é fornecer os instrumentos mínimos para que o indivíduo possa, em qualquer ramo da atividade, exercer sua função no sistema tecnocrático sem cair na inconsciência social histórica, alienação, né? Aqueles doutores estudados em Harvard que são e discriminam a mulher, né? Como a gente vê nas pesquisas, né? Que as pessoas falam, as mulheres que andam de saia curta devem ser estupradas, né? Isso são palavras de doutores formados em física, ok? Então, cadê a cidadania das pessoas, a humanidade? Desse modo, a filosofia, na tentativa de ajudar a unificar e dar sentido ao currículo escolar, torna-se um fardo para o sistema educacional, balizado por parâmetros de treinamento e aferição quantitativa de resultados. Sempre tem dois lados, né? Mas a gente conhece o PIBIC, PIBIC, PROEXT, que estamos inseridos e engajados nesses projetos, mas eles de alguma forma também controlam e estruturam e dão a direção do que a gente está fazendo, né? Então, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. É o modelo das tecnológicas, a área de técnicas que para a filosofia e para as humanidades tem seu lado bom e seu lado ruim. O núcleo de humanidades, em especial a filosofia, é visto como uma incômoda herança do passado. No entanto, diante da indigência da atualidade, esse arcaísmo pode ser uma virtude, né? Então aqui está insinuando uma volta àquela educação antiga, né? Por mais rújulo que isso possa parecer, aquela liberdade, aquela licenciosidade que o professor deve dar ao aluno, né? Pode ser
negativo. Pensemos no processo escolar de socialização não como adaptação e ajuste de pessoas, como engrenagens de uma máquina, né? Mas sim como realização plena do significado do trabalho pedagógico. Isto é, a arte de conduzir o próximo à sua própria emancipação. Eu tenho mais alguns minutos. Desculpa eu alongar, eu perdi a noção do tempo também. Então, agora eu queria fazer um segundo momento da palestra, que é ver como que os próprios filósofos, ou alguns deles, ou seja, sempre tem um recorte, né? Tudo que a gente vai falar, a gente recorta um tema e alguns autores, né? E então a mesma questão, dependendo do recorte que você fizer, pode ter respostas diferentes, e por vezes contrárias, opostas, mas isso é o que caracteriza a filosofia, né? Então, vamos começar pela questão dessa salvação que o filósofo... Primeiro, filósofo, né? Será que tem filósofo? Tem gente que está querendo escrever sistemas ainda hoje, né? Aqui. Eu não tenho essa pretensão de ser filósofo. No máximo, um professor de filosofia. E um bom professor de filosofia, para mim, seria a grande realização, né? Então, quando a gente fala os filósofos, são aqueles filósofos clássicos, certo? Então, primeiramente, será que eles, quando pensam o absoluto na eternidade de forma universal, têm uma função? Ou alguém inventou que a filosofia tinha que ter uma função? Bom, nos dois casos, nós vamos ver que sempre tem uma função. Hoje é evidente, a gente precisa ser engajado, ir lá na escola e resolver os problemas. Mas isso não é filosofia, né? Isso é uma tarefa que se atribui à filosofia, ao professor, à escola e à universidade. Mas o filósofo em si, ele está lá no limbo do pensamento, refletindo sobre as questões e não quer saber o que está acontecendo na escola, certo? Essa é a caracterização da filosofia. Mas vamos pegar três, que são os autores, talvez, mais clássicos, ou dois deles, e os dois que eu estou estudando para tentar fechar a palestra, né? Dessa forma bem esquemática, até uma violência contra esses filósofos e contra a filosofia, que eu vou fazer agora, mas Platão, né? O Sócrates, o mais modelo de filósofo da Grécia. Ele está na caverna, junto com os outros, acorrentado, vendo as sombras, e sai da caverna, né? Ele consegue ver a luz, né? As ideias platônicas, e atingir uma espécie de iluminação intelectual. E sabe que os outros estão lá acorrentados, vendo as sombras, achando que aquilo é a realidade. A questão é por que ele volta para a caverna, sabendo que vai ser criticado, se ele vai ter que falar: vocês estão vendo a ilusão, vocês vivem de ilusão. Essa é a tarefa messiânica que já está implícita no maior dos filósofos, né? De alguma forma. O Platão, ele tinha um ideal de república, que sim, era uma coisa, um pensamento lá no absoluto, pouco engajado, mas pelo menos esse personagem principal já anuncia essa função de voltar e salvar os outros, não abandoná-los e ficar lá contemplando o bem, né? Vamos passar para a modernidade. O Descartes. O Descartes, ele estava pouco se preocupando com a política, com a vida da sociedade. Ele só quer reformular os próprios pensamentos, criar um método de conhecimento, né? Mas quais são as consequências disso para a sociedade? É a sociedade tecnológica que a gente vive hoje, né? É o desenvolvimento da mecânica, das ciências, né? Então o filósofo, mesmo sem querer intervir na sociedade, ele consegue que isso naturalmente aconteça, né? Mudando a cabeça das pessoas, naturalmente muda as relações na sociedade. E agora eu faço mais um salto para a contemporaneidade, para falar dos filósofos que eu estou estudando e tentar fechar, né?
que são o Merleau-Ponty e o Bergson. O Merleau-Ponty, ele sim tem um engajamento, assim como o Sartre, e a questão que se coloca ali é se essa racionalidade moderna, né, que foi criticada em seu momento pelo Pascal e depois pelo Nietzsche, né, que eu não vou fazer essas explicações aqui, mas sim pelo Marx, né? E a nossa realidade hoje é que esse sujeito, espírito, consciência individual, ele foi aplastado pela dialética do materialismo histórico, né? Há classes sociais, ou havia, e hoje grupos sociais, mas dificilmente o indivíduo tem lugar nos processos históricos, né? Então, essa relação agora entre sujeito, subjetividade, racionalidade de um lado e do outro, o materialismo ou a história, né? Como que a gente vai articular? Aí que vem o filósofo. Novamente, a tentativa do Merleau-Ponty e Sartre, né, é equilibrar a relação entre sujeito e história, entre sujeito ou consciência e matéria, materialismo histórico, com a noção de existência, né? Aqueles lemas, por exemplo, sartreanos. O importante não é o que fazem comigo, mas o que eu faço daquilo que fazem comigo, né? Então, estou pensando isso, lembrando do aluno na aprendizagem, né? Tem uma parcela que cabe a cada um. A gente pode dar os instrumentos para a emancipação, mas não é tudo determinado pela sociedade, tudo determinado pela escola, e também eu posso fazer o que eu quero. Então a filosofia tenta equilibrar isso com conceitos como de existência, né? E por fim o Bergson, retomando a noção de adestramento, para pensar a moral, né? Quando a gente pensa no adestramento, é tudo voltado para uma razão que consegue distinguir o certo e o errado, né? E, logicamente, o verdadeiro e o falso, né? Então você tem os imperativos do tipo kantiano, imperativo categórico. Faz aquilo que todo mundo vai aplaudir, né? Que todo mundo vai tomar como máximo universal. Ou o imperativo hipotético, que não é kantiano. Se você fizer isso, então vai acontecer aquilo, né? É sempre uma moral de pressão, né? Uma obrigação que é feita sem uma explicação, na verdade, mas que a gente se habitua com ela. O Bergson vai tentar procurar outra fonte da moral, que é a moral de aspiração. Então ela não é dirigida à razão, é dirigida à emoção, né? Porque ali o aluno, ou aquele que é o discípulo, isso acontece muito também na religião, ou por exemplo nas lutas marciais, orientais, mas mesmo nas brasileiras, genuinamente brasileira, como a capoeira, você não vai fazer por obrigação, você vai fazer por aspiração, por admiração, porque aquele mestre se torna um modelo que você quer imitar, né? Então é isso que a gente pode entender como a transmissão do estilo filosófico, tá? E a responsabilidade que a gente tira do ensino e coloca na aprendizagem volta para o ensino, mas não como transmissão de informação ou como algo que se dirige à racionalidade, mas sim como você se tornar um modelo para que os outros queiram seguir, né? É claro que isso a gente não controla, não sabe quem vai gostar de quem, essas simpatias, essas antipatias são inexplicáveis, né? Mas é isso que eu queria falar e gostaria depois de debater com vocês. Muito obrigado. E veja, eu acho que é justamente isso que nos faz pensar, né? Se também poderia existir uma filosofia do ensino de filosofia. E eu vou, obviamente, tratar dessa questão muito brevemente. Eu confesso a vocês que talvez eu tenha sido um pouco relapso em não ter perguntado como seria o formato do evento. E eu preparei uma fala um pouco longa, obviamente, que eu vou fazer vários recortes aqui, né? E eu achei que seria apenas um palestrante também. Então, eu achei que já estava ocorrendo toda semana e eu, no caso, falaria no sábado.
Então, assim, eu quero dizer que também aceitei o convite, pois acho que não poderia dizer o não sem que este não fosse, de minha parte, também uma espécie de omissão, né? Na medida em que eu sou professor da universidade pública, né? E sinto-me já responsável, ao menos como alguém que pensa e atua como formador de futuros ensinantes de filosofia lá no sudoeste da Bahia, né? Então também de prestar minha contribuição para este evento, né, que justamente e felizmente trata desta questão sobre o ensino de filosofia. Então aceitei o convite também por uma questão de articulação com os demais colegas professores e alunos envolvidos com o ensino de filosofia, tá? E eu acho, creio, e o tema do qual eu vou tratar brevemente, né, é sobre a realidade ou impossibilidade desse ensino de filosofia no ensino médio, né? E eu diria que há tudo por fazer, e vocês já devem ter feito esta constatação aí nas escolas, vocês, sobretudo do 7º semestre, que estão trabalhando nas escolas, né, e podem constatar como está a nossa realidade do ensino de filosofia. Mas essa questão não é só as condições aqui do estado da Bahia, se refletem o que está ocorrendo no Brasil em relação ao ensino de filosofia, né? Eu acredito assim que portanto, né, eu queria somar forças, né, na discussão que vocês fazem aqui, tá? E que a gente possa, quem sabe, a partir deste encontro, caminharmos juntos em novas pautas de debate, grupos de trabalho, né? Então, quero dizer que para mim é muito importante esse convite também para a gente poder se articular e talvez copiar modelos de grupos que já estão reunidos no Brasil, por exemplo, na Unicamp. É um grupo muito forte sobre o ensino de filosofia. Enfim, em São Paulo também está bem mais estruturado e tem uma tradição assim do ensino de filosofia, com várias lutas também para a implantação. O título, então, da minha fala é o ensino de filosofia no Brasil, realidade ou impossibilidade. Obviamente são 4 partes e dentro do tempo que nós temos, talvez eu fale de forma lacunar também. Eu acho que seria muito interessante que nós pudéssemos, através do professor Ricardo, talvez constituirmos também resultados dessas nossas pesquisas para um possível livro, uma revista eletrônica que a gente poderia reunir, né, e ir formando gradativamente uma reflexão mais sólida a partir das publicações. Então, acho que seria talvez, se é que é possível eu formular um encaminhamento, né, mas enfim, eu acho que a gente tem que formar, vamos dizer assim, solidificar as nossas reflexões. Então, eu dividi minha fala em 4 partes. Primeiramente, me pergunto se há uma justificativa para o ensino de filosofia que possa torná-la possível para além de sua mera obrigatoriedade. Então, me arrisco nessa questão. Neste ponto, atrevo-me a responder a questão: para que ensinar filosofia? Em seguida, eu gostaria de apresentar uma alternativa sobre como ensinar filosofia, destacando o problema da identidade do professor de filosofia do ensino médio e seu caráter de pesquisador também. Ocasião em que me baseio na abordagem da autora Lídia Maria Ribeiro. Eu acho que, não sei, eu vou ter que fazer uma escolha de qual tema eu vou abordar aqui, né? Então, uma das exigências da identidade deste professor é que ele também possa ser um pesquisador. Assim, me pergunto num terceiro momento de nossa fala, como podemos realizar pesquisas nesse campo que nos conduz para uma questão de fronteira entre ensino e filosofia. Na medida em que nos perguntamos se pode haver uma filosofia do ensino de filosofia, como área específica da filosofia, quais os desafios
decorrentes, por exemplo, né, de quem se aventura neste campo. Aí, por fim, o último ponto da minha fala seria sobre uma análise da realidade, na qual eu destaco algumas observações de minha prática lá no sudoeste da Bahia. Então, antes da obrigatoriedade, conforme a Lei 7.044 de 1982, ela era optativa, né? A filosofia ocorria em instituições que reconheciam sua importância e necessidade no ensino, sobretudo nas escolas privadas, que tinham a função de formar as elites. Então, o que se observa hoje com a obrigatoriedade é um gesto de reconhecimento amplo da importância da filosofia na formação de todos os jovens, né? E não apenas das elites. Há nisso, por um lado, um processo de democratização da filosofia, que a gente deve louvar e reiterar, com certeza, né? Por outro lado, esta inserção tem sido mais difícil, no meu entender, ao procurar acolher jovens de camadas menos favorecidas da sociedade, né? E também menos preparados, que vêm da escola pública, para o nível de exigência da reflexão filosófica. Então, agora há pouco o professor falava justamente deste processo, né, da saída da caverna, que é um processo árduo e exige muita dedicação, eu diria, de nós filósofos, né? Então, a filosofia não é uma coisa simples, né? Então, eu vejo nesse processo a fragilidade do ensino de filosofia no ensino médio, que, por um lado, requer toda a habilidade do professor, tá? Bem preparado para chegar ao nível desses alunos, né, que não vêm das elites, que vêm de uma escola pública, né? E tentar elevá-los, né, ao plano da reflexão filosófica. Por outro, a gente corre o risco também de vulgarizar esta atividade, quando não se estabelecem as condições mínimas para a sua realização. Então, eu vejo essa grande fragilidade do nosso ensino, né? E aí, depois que eu comentar um pouco a realidade do que eu vi, né, e todos sabem que a maioria dos professores que atuam na área da filosofia não são filósofos, né? Às vezes com incapacidade de ler um manual de filosofia, certo? Então, nem o manual a gente consegue, né? Que já seria um erro, no meu entender, assim, a gente utilizar manual, transformando o ensino de filosofia simplesmente uma questão muito mecânica, assim, né? De seguir o manual. Então, obviamente, concordo com a autora Lídia Maria Rodrigo sobre a ideia de que nós temos que ser pesquisadores também, né? E aqui nós temos um problema sério que vocês podem ver. Qual de vocês iria fazer uma pesquisa filosófica sobre o ensino de filosofia hoje, né? Quer dizer, vocês vão estudar autores, filósofos, e vão entrar dentro do nível de pós-graduação em que esta área não é contemplada. Pelo menos me falem se eu estou errado, mas existe um pós-graduação hoje, existem especializações que eu sei, mas um pós-graduação realmente preocupado com o ensino de filosofia? Não. O ensino de filosofia e história da ciência. É um convênio da UFBA com a UFS. É um INTA e um DIT. Olha, então, bacana. Igual da filosofia, biologia, física. A questão que funcionava no Instituto de Física. Sim. Mas está bem voltado para a questão do ensino de filosofia. Então, eu creio assim que isso é um desafio, né, de nós também desenvolvermos pesquisas neste campo, né? E vocês veem, então, que me parece que há aqui uma espécie de desconexão, né, entre o ensino e a pesquisa, né? Que me parece que, assim, a grande maioria dos estudantes, né, que vão
almejar, vamos dizer, fazer uma pós-graduação, provavelmente vão se dedicar a esse estudo para trabalhar na universidade, certo? Então há uma desconexão realmente, e aqui o ponto da própria qualidade do ensino, me parece, é justamente essa. Nós não temos mestres e doutores atuando no ensino médio, por exemplo, porque a maioria dos profissionais, e aqui é uma diferença salarial bastante significativa, né, entre os profissionais que trabalham na universidade e os que trabalham no ensino médio, que inviabiliza que pessoas com grande capacidade, os alunos excelentes, possam atuar dentro do ensino médio, né? E aqui eu acho que vem toda a questão, né? Porque se nós quisermos fazer também, como diz a Lídia Maria Rodrigues, um discurso pedagógico sobre a filosofia, né? Que possa atingir os nossos jovens, né? Nós devemos, então, um discurso, como ela diz aqui, discurso reformulador, um discurso segundo, né? Para podermos atingir o nível dos alunos, né? É necessário, então, que nós tenhamos também a capacidade de fazermos esse discurso. E aqui eu acho, sinceramente, que isso utopicamente também, que os professores, né, que já estão com a sua maturidade intelectual, ou que possam dominar com facilidade o pensamento filosófico, eles deveriam estar atuando justamente com o pessoal do ensino médio, né? Vocês já domaram bastante o pensamento filosófico, teria uma facilidade talvez de transmiti-lo, né? Então, veja, no fundo o ensino médio acaba sendo também uma forma de você aprender como se ensina, né? Ou aprender filosofia ensinando, sem que realmente acho que poderia haver o processo inverso, né? No sentido utópico, de professores bem capacitados pudessem atuar, né? E aqui o aluno excelente também vai dar uma aula excelente. Isso aí, por incrível que pareça, é uma realidade, né? E o que se observa às vezes que dentro do ensino de filosofia também, que o próprio professor às vezes faz uma opção em filosofia, né? Vamos dizer assim, o aluno, né, às vezes é uma segunda opção, ou está se formando para ter um curso universitário, né? Então essas dificuldades a gente enfrenta e obviamente isso é um desafio para todos nós, né? Então já que, num certo sentido, é necessário chamar a responsabilidade para si, eu acho isso, né? Que eu também sou responsável lá em Vitória da Conquista pela situação na qual está o ensino de filosofia. Eu mesmo me deparei diante de uma situação em que estava pensando em abrir um curso de formação de professores, para professores que atuam sobre prática de ensino de filosofia, né? Mas isso é uma faca de dois gumes. Eu estava aí, se eu abrisse esse curso, tirando, talvez, a possibilidade de professores que têm formação específica para a filosofia, né? De que eles possam ocupar essas vagas, né, do ensino médio. Quer dizer, então, abrir um curso para que pessoas que trabalham em história, geografia e que lidam com filosofia, para que eles possam se capacitar, é uma forma de legitimar a situação que nós vivemos hoje, né, do nosso ensino, né? Ou seja, de que os professores que vão se formar aqui não ocupem essas vagas. Eu estava conversando com o Ulisses agora, quando eu vinha de carro, e tem essa questão da divisão, eu não sei como está isso politicamente, mas das ciências humanas, né? Possivelmente um professor de geografia, né, porque é da área de ciências humanas, poderá se habilitar para a filosofia. Então isso é uma forma justamente de acabar com o ensino de filosofia, torná-lo ele aquele sentido que eu dei antes, né,
uma espécie de vulgarizar essa atividade. Qualquer um pode dar, e esta, de fato, é a realidade que nós enfrentamos nas escolas. É uma disciplina tal como era a religião. Quem vai dar esse semestre? Certo? Então, é jogado deste modo, né? Então, os professores pegam a filosofia, assim, como, então, assim, sem habilitação alguma para essa prática de ensino, né? Veja, eu dei vários saltos aqui. Eu vou abordar um ponto que eu acho que é interessante, justamente, para a questão da justificativa. Por exemplo, eu aproveito a resposta do Joaquim Severino para esta questão, ao fazer uma retomada da importância da educação escolar para a formação da pessoa e da cidadania, num dos artigos, este autor considera, eu cito a frase dele, que, cito, não pode haver educação verdadeiramente formativa sem o exercício e o cultivo da filosofia. Em todos os momentos da formação da pessoa, do ensino fundamental ao superior. Então, ele sustenta essa afirmação porque os conhecimentos técnicos e científicos, que também são necessários, não podem, cito novamente, expressar uma razão para nossas escolhas existenciais. Então, na verdade, ele está dizendo aqui que os sujeitos sem filosofia, né, tá, talvez não desenvolveria plenamente as suas capacidades. É uma segunda justificativa do Serlet, em seus últimos trabalhos. Ele diz que se a filosofia não é algo dado e deve sempre, isso aqui ele está se baseando sobretudo em Derrida, né? Se a filosofia não é algo dado e deve sempre se interrogar sobre seu destino, é porque ela situa-se no seu tempo sempre procurando desnaturalizá-lo, revisando os seus pressupostos. Para ele, esta é a função primeira da filosofia: habilitar nossos jovens para ler os pressupostos que aprisionam a sua tomada de decisão. A filosofia pode dar aos jovens esta espécie de crítica dos sentidos distorcidos. Talvez a experiência da caverna, eu acho que a filosofia trabalha muito bem essa metáfora, né? Veiculada pela cultura e pela sociedade. Nenhum jovem gosta de ser enganado. E quando ele percebe que está sendo manipulado pela ideologia, pela mídia, né, é natural que ele conteste. E para contestar é preciso argumentar. É aqui que ele pode ter acesso à espécie de linguagem de segurança que nos fala Lebrun e que a filosofia nos oferece. Quer dizer, a filosofia daria a esse jovem uma linguagem de segurança. Atrás de uma filosofia só existe outra, ou seja, o pensamento está na sua raiz, né? Mas também a gente deve reconhecer, por outro lado, aí, o limite, né, da filosofia para os jovens. Então ela tem uma função limitada. Eu aproveito um outro texto do Severino, que ele considera que devemos nos desvencilhar da visão idealista da filosofia, talvez até certo ponto aquela visão da filosofia como rainha das ciências, né? Tá? Porque, né, como se diz, os seus filhos já estão bem crescidos, né? E não tem mais como ser a mãe. De que ela possa dar uma formação. Então, o idealismo que o Severino critica, né, e ele está justamente apontando o limite da reflexão filosófica, né, do ensino da filosofia, né, então, a filosofia não dá uma formação integral para os nossos jovens.
E essa não é a tarefa da filosofia nem de nenhuma outra disciplina. Então, um pouco do ensino como um todo, né, que disputa espaço com novos meios educativos. E a gente pode dizer, talvez hoje estejamos um pouco próximos da visão de Ivan Illich, né, que falava de uma sociedade sem escolas, ou talvez até do limitado papel que a escola ocupa na formação dos jovens. Mas e por que é necessária a escola, né? Então, na medida em que a escola veicula um saber elaborado e erudito, né? E que destoa com a visão vulgar, né? Do mundo, e aqui a gente poderia dizer com a visão vulgar da própria filosofia. Então, cuidado assim que eu acho que se deve ter é justamente, né, e analisando a realidade a gente vê que estamos chegando a uma espécie de vulgarização, exatamente porque não temos profissionais realmente capacitados, né, para lidar com uma situação que, no meu entender, é mais difícil talvez do que na universidade. E todos nós professores, né, talvez na universidade já temos um público que já passou pelo ensino médio, né, está tendo uma formação superior, né, e o jovem do ensino médio vem do primeiro grau, né, e a gente tem que dar uma forma e ensinar, né, deixar uma marca, né, como se diz. Esse é o sentido do ensinar, que é bem específico, sobretudo da escola, né. E aqui eu volto àquela questão, nós filósofos que tratamos de justificar o ensino de filosofia e a própria filosofia, enfrentamos a mesma e a árdua tarefa de trazer algum prisioneiro para a luz, né? Com a alusão de Platão na alegoria da caverna. Tratamos de justificar a importância da filosofia para um público, em sua maioria, né, de apáticos, indiferentes com ela, como nos diz o Rui Grácio Souza Dias, cito: o universo cultural do aluno do ensino médio não apenas é pré-filosófico, mas francamente antifilosófico, né? Quer dizer, quase que um enfrentamento. Obviamente que às vezes ele não pode ver essa importância pela displicência, pela própria condição dos professores que estão atuando, né? Que tem aí, eu acho que uma grande responsabilidade. Outras vezes não querem ver, né? Evidentemente o ensino sempre se estabelece sobre esses dois polos, o do professor e do aluno, né? E, como diz a expressão, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando um não quer, né, aprender, e isso não é só uma questão da filosofia, né? Essa questão da motivação é um problema de todo o ensino mesmo, motivar o aluno, seja para matemática, português, mas aqui, no caso da filosofia, eu acho que há uma questão mais aprofundada ainda, porque justamente não cai no vestibular, por exemplo, certo? Então você está lidando com uma questão que, se o aluno quiser, né, obviamente tem avaliação, né, tá? Então não somos contra a avaliação. Eu acho que o processo de aprendizagem não se dá sem... O poder está em toda parte, diz o Foucault, né? Então são realmente, mesmo acho que Foucault não tem pensado, tem feito uma análise da sociedade mostrando que o poder de fato está até na relação entre aluno e professor, e a nota é um exemplo disso, né? Mas que bom que a gente tem clareza disso, que pode talvez, mas não significa que o poder deva ser ou, vamos dizer, o processo de disciplinamento, né, não deva ocorrer, né? Então, obviamente, a gente pode discutir várias questões. Por que essa disciplina e por que esse disciplinamento? Exatamente para cumprir certos fins, né? Que talvez sejam aqueles que estão na LDB, a formação da cidadania, né? E a formação crítica,
certo? Do cidadão. Então, eu só vou chamar a atenção para este aspecto da motivação, porque nós que nos dedicamos à filosofia, professores, pesquisadores, encaramos este desafio como próprio, né? Mas, e aqueles para os quais a filosofia é algo alívio e que mal acabaram de entrar em contato com ela? Aí eu tomo uma contribuição do Cerulete, que ele nos diz, eu cito: entre o perguntar do filosofar e o querer filosofar há um salto que ultrapassa todo professor. Então, esse problema da motivação é uma questão importante. Não há garantias que alguém aprenda a ser um filósofo ao modo como o professor deseja. Cito novamente: o que um bom professor tentará fazer é criar as condições para que talvez se dê um amor, né, se dê esse desejo pelo saber, né? Porque o desejo de saber é algo que não se ensina. Portanto, o professor só pode transmitir ou contagiar o interesse por problematizar a aspiração e o desejo para o saber, né? Ou seja, ensinar aquilo que a gente sabe que é a atitude filosófica, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente já tem, vamos dizer assim, eu acho que é uma grande conquista do próprio ensino médio, né? E que justificaria a presença da filosofia no ensino médio. Eu vou para um segundo ponto, me arrisco aqui se tiver ainda um tempo, né? Sobre a identidade do professor de filosofia e a qualidade, né, do ensino. Para dar um suporte a esta reflexão que fizemos sobre a justificativa do ensino de filosofia, acho que podemos agora, ao menos, aprofundar um ponto marcante de nossa realidade do ensino de filosofia no segundo grau, abordando a questão da identidade do professor do ensino médio. E, para isso, eu tomo então esse texto da Lídia Maria Rodrigo, que eu recomendo estar num livro. Há uma série de publicações agora das edições do Loyola sobre ensino de filosofia, justamente desse grupo Paideia de Campinas, que eu acho que é um dos grupos mais fortes sobre ensino de filosofia. E saiu uma coleção, acho que são mais de 6 volumes, Filosofar é Preciso, né? Na qual ela tem um artigo nesse livro que eu achei muito interessante. Eu acho que para mim foi uma intuição importante, que eu não tinha me dado conta, inclusive, sobre essa questão, né? Então ela procura nesse artigo desmistificar certa relação, até certo ponto abusiva, da distinção entre filósofo e professor de filosofia, né? Segundo, sendo o professor do ensino médio um professor de menor grau, porque sequer trabalharia a filosofia de modo sistemático, mas de modo puramente ensinante. Primeiramente, ela nos mostra que há uma diferença entre as escolas filosóficas antigas e as nossas. As antigas se caracterizavam por jamais transmitir doutrinas alheias, né? As academias, tem nome, né? Academias no sentido amplo aqui, né? De Platão, de Aristóteles, de Epicuro. Na escola atual, há uma desconexão entre o saber filosófico e aquele que ensina, né? Mas essa desconexão é ainda maior se fizermos um comparativo com a filosofia que se pratica nas universidades e a filosofia no ensino médio, decorrência de uma disjunção, segundo a autora, né, no tripé ensino, pesquisa e extensão. Em geral, pesquisas se fazem na universidade. O nível médio tem a função apenas de ensinar, e o professor de filosofia do ensino médio não é um pesquisador, a não ser quando cursa seu pós-graduação na universidade. Disso decorre a distinção entre filósofos e professor de filosofia. Segundo a autora,
Tá? Por um lado, precisamos manter essa distinção, pois dela depende a identidade do professor de nível médio, tá? E a possibilidade do ensino de filosofia neste nível. Porém, argumenta que não pode haver disjunção entre ensino e pesquisa, porque o professor não é mero reprodutor do saber. Deve ser também pesquisador. E aqui é evidente, só pode ensinar quem de fato pesquisa. Embora o filósofo possa exercer as duas funções de professor e de pesquisador, essas funções permanecem diversas. Para a autora, cito, e eu acho que esse é o ponto: a atividade específica do professor não consiste em ser um produtor de um saber original, mas em produzir um discurso pedagógico pelo qual a tradição filosófica pode converter-se em saber ensinável. Então chama a atenção aqui para esse discurso pedagógico. O professor de segundo grau não pode igualar-se ao discurso do especialista ou pesquisador acadêmico. Ele deve construir uma modalidade de saber distinta que promova a formulação do saber filosófico de referência, da filosofia, né? Então, uma reformulação, transformando em conhecimento escolar. Esse discurso pedagógico que reformula o saber filosófico de base é, portanto, um discurso segundo. Um discurso reformulador que, para a autora, deve ser criado e recriado pelo próprio professor de segundo grau, sem que ele seja ocupado de modo definitivo pelos manuais. Os manuais, ao invés de facilitar, podem também contribuir para a passividade do professor e o menosprezo de sua função docente. O professor de filosofia no ensino médio deve, então, assumir sua função de pesquisador, né, aqui eu coloquei entre aspas, sobre parâmetros distintos da pesquisa acadêmica, para criar seu próprio discurso pedagógico, não apenas ser correia de transmissão do discurso de outros. A autora aponta ainda para o cuidado que se deve ter em não transformar o discurso reformulador e simplificador num fim em si mesmo. Isso descaracterizaria a filosofia, né? Quer dizer, então, vamos dizer, tentar facilitar, às vezes, esse discurso mais duro que a filosofia realiza, sobretudo nos seus textos, né? Mas agora eu já vou indicar um ponto que eu também acho que é um ponto que ela trabalha. Então, apesar de esse discurso reformulador e simplificador, né, ter uma função mediadora, é um discurso necessário, né? Mas ele deve conduzir para o saber complexo da filosofia. Ela acredita que é possível dar um salto além do discurso reformulador, criando condições para que o aluno de ensino médio adquira sua autonomia intelectual. Isso só é possível, segundo ela, quando o aluno passa a ter contato com os textos ou excertos originais dos filósofos. Tá? E eu vejo que isso é uma tendência hoje dentro dos próprios manuais de filosofia, utilizarem pequenos textos dos próprios filósofos para que isso possa inspirar, né? Obviamente aqui a gente lida no Brasil com o problema de que não existe uma cultura filosófica, não é a mesma coisa que, e eu pude perceber muito bem isso, que a experiência francesa, em que a filosofia lá, as pessoas leem filosofia como leem romance, para não serem discriminados culturalmente. Quer dizer, você não lê filosofia, então você não consegue discutir certas coisas, né? Os sociólogos, esses dias eu estava mesmo escutando na rádio France Culture sobre um sociólogo que falava sobre a questão do islamismo radical, e ele estava falando sobre Russell, na verdade, né? Ele é um sociólogo, porque ele diz que o islamismo radical negaria aquilo que a Russell falava sobre a intencionalidade do sujeito, né? Bem, então, claro, a gente está longe disso, e talvez
a filosofia no segundo grau tenha contribuído, e está contribuindo na sua obrigatoriedade para não transformar a filosofia mais num bicho de 7 cabeças, né? Mas esses dias mesmo eu estava... Então veja, essa questão da cultura filosófica é uma questão importante. Um professor de sociologia mesmo me encontrou no setor de cópias e me perguntou: você trabalha o quê aqui? Eu digo: eu trabalho em filosofia. Puxa, deve ser uma coisa difícil, né? Tipo assim, como se um professor de sociologia tinha que saber, certo? Dentro das áreas humanas, tem que ter um conhecimento filosófico, né? Até para poder lidar melhor com a sociologia. E a sociologia nasceu da filosofia e, por outro lado, muitos pensadores também têm uma relação muito grande com a filosofia, são sociólogos também, né? Tipo Habermas, ou poderíamos pegar aí Max Weber, né? Então, esse tipo de ignorância que a gente observa às vezes de professores que trabalham na universidade em relação à filosofia é uma certa ignorância cultural mesmo, filosófica, que se observa no Brasil. Então isso aí é um trabalho que tem que ser feito. Eu gosto muito dessas formas de popularização da filosofia mesmo, através dos cafés filosóficos. A gente tem que começar a fazer um pouco isso também. Eu estou pensando, acho que a filosofia tem que sair um pouco mais para as ruas, né? A gente possa dar mais contribuição nesse sentido, né? E isso vai desmistificando um pouco e as pessoas vão acabar gostando. Então tem que entrar, às vezes, por outros meios, né? Então, obviamente que há canais hoje, dentro das redes de TV, específicos de filosofia. Então, mesmo o professor publicou ali uma conferência do GMI, se não me engano, né? No Facebook que eu recebi. E eu achei muito interessante. Esse tipo de divulgação é importante, né? Eu acho que o Facebook também tem uma importância nesse sentido, né? Muito bem, teria mais coisas para falar aí, gente, mas eu encerraria por aqui, né? Eu gostaria de falar assim, também sobre... eu fiquei assim, por um lado assim, agradecido, né, por saber que tem um pós-graduação, né, sobre, e eu iria falar agora sobre justamente essa questão da UFBA, né, que o estágio de filosofia é coordenado por professores da área de educação. E eu acho que isso é bom e ruim, né? Eu lembro-me de ter recusado um processo de um aluno que solicitava a equivalência de metodologia do ensino de história por metodologia de ensino de filosofia. Eu acho que não é a mesma coisa, né? Mas, veja, se é um professor que está na área de educação lidando com esse problema, ele vai tratar sobre o plano didático, né? Não sobre o plano filosófico. Então eu acho que tem que ter a reflexão filosófica. Não é possível ensinar filosofia sem se fazer a pergunta sobre o que é filosofia. Eu acho que o Serletti bate nessa questão, né? Para que você quer filosofia, né? Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber.